Case Banco Barclays, como vencer desafios com gestão eficiente. Quem vai nos falar sobre o tema é Felipe do Nascimento, Director Technical Solutions Engineer for Latam, da Tanium. Nós lembramos que durante esta palestra estaremos sorteando um gift card de $150. Por favor, Felipe, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Gente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês falando de um dos casos de sucesso da Tanium com o banco Barclays. Mas antes de me apresentar rapidinho, meu nome é Felipe Nascimento, sou o responsável técnico da Tanium para a América Latina, né? A Tanium é uma empresa que existe no mercado desde 2007, uma empresa que tem escritórios no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, na Austrália. Então, é uma empresa hoje de mais de 2.300 funcionários no mundo todo, uma receita anual muito grande, mais de $500 milhões, e é uma empresa que está chegando com força total no Brasil. A gente vem expandindo no Brasil nos últimos 2 anos e meio, e a gente está participando desses eventos de muito sucesso. E hoje eu queria contar para vocês um caso de sucesso de uma empresa do setor bancário, o banco Barclays, que é um banco que ele foi estabelecido, um banco antigo, né? Antigo, foi estabelecido lá em 1896 na Inglaterra. Ele é o 7º maior banco do mundo, né? Ele tem operação hoje em mais de 300 países e com uma base de clientes de mais de 48 milhões, e eles têm um patrimônio sobre gerenciamento hoje aí de mais de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Então, é um banco muito grande, e eles procuraram a Tanium alguns anos atrás, porque eles tinham muitas dificuldades para gerenciar o ambiente. Então, qual que era os principais problemas do banco, né, da Barclays? Eles tinham baixíssima visibilidade e controle dos seus endpoints em escala global, né? E aí, global, eu estou falando de 40 países, né, com um número de mais de 300 mil endpoints. Então, essa falta de visibilidade acarretavam outros problemas. Então, eles tinham, para poder gerenciar esse ambiente, muitas ferramentas de gerenciamento pontual. Então, eles tinham uma ferramenta de gerenciamento para Windows, uma para Linux, uma para Mac, ferramentas de inventário separadas e quebradas por países, por localidades, por empresas que eles compraram, né, por outros bancos que eles compraram e foram agregando. Então, eles tinham uma quantidade enorme de soluções pontuais, resolvendo problemas pontuais, e eles precisavam de uma consolidação para poder ter um melhor gerenciamento. Com isso tudo, eles também não tinham métricas boas para poder dizer se o seu processo, seu ciclo de patch, voltando lá no básico que a gente estava conversando agora, estava sendo feito corretamente, e se estava sendo feito corretamente, quanto tempo demorava para você poder fazer um ciclo completo de patch no ambiente, como eu disse, de mais de 300 mil endpoints. Além disso, eles tinham muitos problemas para detectar, conter e remediar incidentes de segurança. Então, quando acontecia de ter um caso de um malware ou um ransomware em algum sistema, ou algum tipo de processo mascarado se passando como outro tipo de processo, tentando fazer data exfiltration, fazendo masking, eles tinham uma dificuldade muito grande de chegar primeiro no cerne, né, no paciente zero, e remediar isso tudo. E esses problemas eram acarretados justamente por não conseguir ter a visibilidade, ter um monte de ferramenta. Então isso virava uma bola de neve e trazia muitos problemas para o banco Barclays. Inclusive, acho que vale a pena citar, a Tanium, ela está hoje em 12 dos 15 maiores bancos dos Estados Unidos.
Então, a gente é uma empresa que funciona, que trabalha muito bem em ambientes menores, de, por exemplo, 1.000 endpoints, até milhares, né, milhões de endpoints, como a gente tem em alguns casos de empresas privadas e também do governo. A gente está em 5 dos 6 braços das Forças Armadas. Acho que vale a pena também citar alguns desses números. Então, as Forças Armadas americanas, 5 dos 6 braços deles, confiam na gente também para poder ajudar com tudo isso que eu estou comentando. Então, com a Tenium, qual que foram os resultados obtidos, né? Hoje eles têm visibilidade e controle em mais de 300 mil endpoints em tempo real. Eles conseguem fazer a implantação de patch completa com medição, né, do sucesso em tempo real. Em tempo real, porque a Tanium trabalha em tempo real. A Tanium não usa base de dados, não usa banco de dados. Ela tem uma arquitetura específica que possibilita que as empresas façam esse tipo de ação em tempo real. Eles aceleraram muito rápida, aceleraram a identificação de seguranças, né, de incidentes de segurança nas suas empresas, de horas para minutos, e trouxe aí uma visibilidade, né, uma confiança na visibilidade, justamente pelo tempo real, nesses mais de 300 mil devices espalhados no mundo todo. E aí eu trago aqui uma frase do CISO na época, né, dizendo pela primeira vez conseguimos obter uma visibilidade rápida e precisa do nosso ambiente com a Tanium. Esse caso de uso é um caso de uso público. Se vocês entrarem no site da Tanium, tanium.com, em cima tem lá customers, né, clientes, e lá existem vários casos de uso da GoDaddy, da Wipro, né, que é dona da Brastemp e outras marcas no Brasil, da própria Barclays e AutoNation. Tem vários casos de usos, casos de sucesso que vocês possam, caso tenham interesse, dar uma olhada e conhecer e saber um pouco mais como a Tanium atua nessas empresas, né? Nessas empresas muito grandes e distribuídas. E aí eu queria falar para vocês como isso tudo foi possível, como que esse milagre que eu acabei de dizer, olha, a gente conseguiu fazer isso, a gente diminuiu o tempo, tem visibilidade, tem tempo real, como que isso é possível? É possível, como eu disse, pela nossa arquitetura, pela maneira diferente que a Tenium atua é, no mercado de gerenciamento de endpoint. Então, a Tenium, ela é uma plataforma que deixa você gerenciar os seus endpoints desde inventário de ativos, hardware, software e usuário, do básico, até verificação de vulnerabilidades, remediação de vulnerabilidades, procurar dados sensíveis na máquina, por exemplo, saber onde que existe log4j dentro do seu ambiente, análise de mapeamento de risco, acompanhamento de melhoria do seu risco baseado em vetores de ataque, como certificados expirados, TLS inseguro 1.0, por exemplo. Então, a Tanium ela te possibilita plataformizar o gerenciamento dos seus endpoints, seja eles Windows, Linux, Mac, AIX, Solaris, estejam eles na nuvem, em casa, máquina virtual, máquina física, containers, não importa. Sendo o sistema operacional suportado, e a gente suporta todos esses que eu comentei, a Tanium vai conseguir te dar a visibilidade e controle que você precisa em tempo real, distribuidamente. E que tipo de informação você consegue obter com a Tanium? Você consegue obter informações, por exemplo, todas as aplicações instaladas nas máquinas em tempo real, sem utilização de banco de dados. Eu consigo saber também, por exemplo, quais processos estão rodando nas máquinas. Então, você imagina que você tem uma vulnerabilidade de print spooler e você precisa matar um processo em todas as máquinas. Então, que eu consigo, com uma pergunta em inglês, get running processes from all machines, ir lá e pegar tudo que está rodando nas máquinas em tempo real. E aí, dessa informação, tomar uma atitude, fazer uma ação para matar esse processo, por exemplo. Consigo também saber o detalhe de todos os serviços que estão rodando no meu ambiente. Esses serviços, eles deveriam estar rodando? Não deveriam? Estão entendendo como que a Barclays chegou nisso tudo que eu estou comentando para vocês? Essa é a plataforma que eles usam. É isso que eles têm lá para poder fazer o gerenciamento do endpoint do ambiente deles. Consigo também trazer dados dinâmicos, por exemplo. Olha, me fala o nome de todas as máquinas, quanto tempo essa máquina está de pé, está com reboot pendente.
Então, vou lá, faço um ciclo de aplicação de patch, aplicou, a máquina reiniciou, tem algo pendente? Quando eu vou lá e resolvo uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade precisa de algum tipo de correção que tem que reiniciar a máquina para ela aplicar? Como que você faz isso em centenas de milhares de endpoints de uma maneira rápida, sem a necessidade de infraestrutura, com apenas um agente, trazendo tudo para dentro da mesma plataforma? Consigo também olhar o histórico de patches instalados. Com isso, consigo medir. O patch foi instalado, quando ele foi instalado, quem que instalou? Foi a Tenio? Foi uma instalação automática via WSUS? Por máquina, em tempo real. Consigo ver a listagem completa dos patches instalados nos últimos 90 dias no meu ambiente, separadamente por máquina, se for o caso. E assim por diante, eu consigo ir aprofundando e aí dar uma olhada nas vulnerabilidades que existem na minha máquina. Aplicar scans de vulnerabilidade no meu ambiente, Windows, Linux, Mac, tudo dentro da mesma plataforma. Encontrar a vulnerabilidade, entender onde que ela aplica, qual que é o score dela, qual que é a máquina, quais são essas informações dessa máquina. É o Windows 10, quanto tempo ela está de pé, quando que ela apareceu na minha máquina, quem que é o usuário que está usando essa máquina. E aí remediar essa vulnerabilidade direto da própria máquina, direto da própria console. Eu posso clicar nesse cara e ele me joga lá para o patch. E daqui mesmo eu mando instalar esse patch, aplico no meu ambiente, sem precisar de nenhuma infraestrutura paralela, sem precisar de um WSUS, sem precisar de uma VPN quando o cara está na casa dele, por exemplo, diretamente do servidor da Teneo. Então, por essas razões, né, por essa característica e pela arquitetura da Teneo, a Barclays conseguiu fazer o que eu comentei agora para vocês. Ter uma melhor visibilidade, ter um melhor controle, poder mitigar incidentes e assim por diante. E não para por aqui, não. A gente consegue aprofundar ainda mais e entender o risco do meio ambiente. Pegar o risco por vulnerabilidade, por compliance, acessos administrativos na máquina, senhas, entender os vetores, entender os compensadores, né, os riscos compensatórios. A máquina tem TPM, a máquina tem um antivírus rodando, o firewall está habilitado, o PowerShell tem um execution policy configurado da maneira que precisa. Quantos arquivos eu encontrei no meu ambiente que são arquivos que parecem ser senha, né, baseado numa expressão regular? Quantas vulnerabilidades existem por máquina, por tipo, por ano, por data, né, por quando essa vulnerabilidade apareceu? E eu ainda consigo ir aprofundando mais e mais e mais e mais e fazer uma busca por uma ameaça dentro do meu ambiente e entender, olha só, tem uma máquina aqui no meu ambiente que ela tem um processo rodando. Esse processo que está rodando nessa máquina, ele é uma máquina que me traz um impacto dentro do meu ambiente porque tem conexões feito dela e dela. Consigo entender o que esse host, o que esse arquivo aqui que foi mascarado, renomeado, está fazendo dentro do meu ambiente. Então, pensa só, na hora de você ter um incidente de segurança, você consegue holisticamente entender absolutamente tudo o que está acontecendo no seu ambiente. E lá, e ver que aquele SBC host, na verdade, foi trazido por esse processo do SMS.exe, que ele criou outro, que criou outro, que criou outro, que criou outro, e agora está tentando fazer um data exfiltration, baseado em inteligências, né, em sinais que são encontrados dentro da máquina, baseado em MITRE techniques, nas técnicas do MITRE, Masking, Command and Script Interpreter. Então, eu consigo entender o que está acontecendo no meu ambiente. E daqui mesmo, já começar a entender mais profundamente o impacto que essa máquina vai ter no meu ambiente no caso dela ser comprometida. Então, que essa máquina ela tem 49 usos logados nela, de 3 grupos, esses grupos dão acesso a 3 outros usuários, esses 3 usuários dão acesso a um outro grupo, que me dá acesso a 9 endpoints. Então, na hora de um movimento lateral, uma escalação de privilégio, aquela máquina tem caminho para chegar desse usuário até um grupo de domínio admin. Então, eu consigo ver holisticamente o que está acontecendo no meu ambiente, dentro da mesma plataforma, usando um único agente. E aí, depois daqui, eu posso ainda voltar lá na parte de threat, de ameaças, e entender quantos live, tá? Conexão live. Isso daqui não é no screenshot que eu tirei da máquina, não é eu tô vendo isso aqui live.
ver esse SVC host, quantos processos filhos ele criou dentro do meu ambiente. Que esse processo mexeu dentro do meu arquivo de dados, dentro dos meus drivers, do meu file server, da minha rede, do meu DNS. Posso colocar essa máquina em quarentena e já mando ela tirar da rede e ela não conecta em mais nada nem ninguém? Dá para fazer também. Então, você tem daqui a oportunidade de tomar o controle do seu ambiente, entender o que está acontecendo, desde o básico, inventário, o que está funcionando, o que está rodando, aonde está rodando, quem que é o usuário, quantos acessos o usuário tem dentro da máquina, até uma busca por um hash comprometido que está comprometendo o meu ambiente como um todo. Posso pegar esse hash aqui e fazer uma busca. Procura para mim todos os processos na minha empresa toda, agora, em tempo real, que tem esse processo rodando. Né? E aí, falando do Log4j, acho que não podia perder a oportunidade de mostrar a dificuldade do Log4j. Então, o Log4j pode estar em qualquer lugar. Imagina você poder fazer uma pergunta para o seu ambiente, dizendo assim, olha só, ambiente, aonde que tem Log4j dentro do meu disco, dentro do meu ambiente como um todo? Ele existe dentro de um ctemp? Ele está dentro de um cdev? Ele está dentro de um program files? Qual é o hash desse arquivo? Qual a última vez que ele foi modificado? Quando que ele foi criado? Então, eu consigo ter a visibilidade que eu preciso dentro do meu ambiente. Posso também ter informações mais holísticas e mais gerenciais. Então, eu tenho alguns relatórios e dashboards, onde me dá a visibilidade do meu ambiente com a perspectiva, por exemplo, de risco e compliance. Então, pensando no meu ambiente como um todo, qual que é o meu risco, né, como eu estava mostrando? E quais são os ativos de maior criticidade? Como a gente estava falando na palestra agora, o Luciano disse, você precisa proteger das joias da coroa. Então, aqui eu consigo marcar, olha, essa aqui é a joia, uma das minhas joias. Monitora ela, no sentido de, se tiver um risco muito alto, me avisa para que eu possa ir lá tomar ação, para que eu possa aplicar os patches, para que eu possa atualizar os arquivos, para que eu possa modificar uma chave de registro. Consigo entender o que está acontecendo no meu ambiente, top-down, e aprofundar. Então, aqui tem 13 máquinas, tem o sistema operacional Windows, é o que tem maior vulnerabilidade. Quem que são essas máquinas? Eu clico nesse cara, ele me joga dentro das perguntas e ele me traz essa pergunta em tempo real. Então, eu tenho a visibilidade e o controle que eu preciso do meu ambiente com diferentes perspectivas para eu poder, então, fazer o básico. Para eu poder, então, na hora de mitigar algo e resolver um problema grave, conseguir fazer isso com velocidade, em escala. E a plataforma da Tânia não se limita a isso que eu estou mostrando aqui, porque eu tenho apenas aí 20 minutos. Então, cada um desses módulos, hoje a gente tem 13 módulos da Tânia, ele vai te ajudar a obter a visibilidade e o controle que você precisa em tempo real, para que você possa, então, criar o seu plano de mitigação de risco, poder entender se você está evoluindo com a sua higiene de TI, poder entender que aplicação fala com qual aplicação, aonde que elas se conversam, tem algo que precisa ser feito para evitar um movimento lateral, evitar uma escalação de privilégio, aplicar políticas de enforçamento onde o usuário está em casa, não tem VPN instalado na máquina. Como é que eu faço para esse usuário poder ter essa política nova que a gente passou, que a gente definiu? Então, eu fiz questão de não somente falar do caso de uso da Barclays, porque falar no PowerPoint é fácil, como assim dizer? Mostrar como que aquilo foi possível é a parte mais difícil. E é por isso que eu quis ter essa oportunidade de mostrar a console, sem que fosse uma demonstração eu clicando, mas mostrando como que aquilo foi possível, por que que aquilo foi possível, por que que aquilo é verdade, por que que aquela informação que o CEO, o CISO disse, por que que aquele statement que ele fez é verdade, é a realidade. Porque com a Tenio você consegue ver o que está acontecendo em tempo real, tomar as atitudes daqui mesmo, sem precisar pegar a equipe de operação, passa para a equipe de segurança
fala que não foi feito, você volta, a equipe de auditoria te aponta, dizendo que aquela vulnerabilidade ainda existe, que aí a equipe... Então, fica esse empurra, um monte de silo, né, quebrado, um monte de gente dentro dos seus próprios silos, ninguém fala com ninguém, e a TI continua deteriorando a sua saúde do seu ambiente, a sua análise e mapeamento de risco fica cada vez mais comprometido. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham percebido como que esses casos de uso, como que a gente chega no resultado desses casos de uso, um desses casos de uso, e a gente, aqui da Tânio, né, está sempre à disposição para conversar com vocês, para fazer um risk assessment. A Tânio, ela tem um programa de risk assessment sem custo. São 5 dias de risk assessment. A gente vai conectar com vocês no ambiente de vocês e vai mostrar o risco do seu ambiente baseado nesses vetores, vulnerabilidade, patch, software desatualizado, log4j encontrado e assim por diante. Legal? Muito obrigado. E pessoal que está aí conectado, não vai embora ainda, a gente vai fazer o sorteio, e um sorteio de um voucher, né, de $150. Legal? O pessoal do evento vai anunciar o ganhador daqui a pouquinho. Felipe, Correto? Oi. Felipe, está me ouvindo? Graça, aqui na plateia. Vamos rapidinho aqui responder uma pergunta, Felipe, que chegou da Elisa Conde, rapidinho. Felipe, ela pergunta o seguinte: como foi o processo de conseguir os dados sobre os 300K de endpoint e organizá-los para se chegar até a configuração final da Tenium? Quanto tempo demorou para que a plataforma rodasse corretamente, sem inconsistência nos dados? É um processo de criação, mas a gente tem o nosso processo de deployment de agentes é um processo rápido, mais rápido do que o normal, porque um dos nossos módulos, ele mostra absolutamente tudo que está conectado à sua rede. O módulo Discover, ele descobre tudo que está conectado à rede. Sabendo o que está conectado à rede, eu consigo instalar o agente nessas máquinas, e a partir do momento que eu instalo o agente, eu consigo já ter essa visibilidade que eu estou mostrando para vocês. Esses ambientes não demoram semanas, meses, anos para chegar nesse estado final. A plataforma ela já vem pré-configurada para você instalar o agente e você já ter os dados básicos de inventário, de patch, de vulnerabilidade, de conformidade, de bate-pronto. Tá? Então, o projeto inteiro demorou em torno de 6 meses, projeto inteiro de deployment, instalação, deployment, etc. E eles são clientes nossos há bastante tempo, continuam sendo cliente nosso já desde essa época de implantação.